A paz do Senhor, Brasil! A paz do Senhor, você que me assiste nesse momento. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe a sua empresa, o seu trabalho, seus comércios. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero aqui compartilhar aqui mais um momento da palavra de Deus para o Brasil e para você que está me assistindo, né? E principalmente para os pregadores e os pastores. Essa palavra que fala em Mateus capítulo 10 e o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 7, Mateus 10, versículo 7. E ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Glória a Deus. O versículo 7 vem dizer, está falando que Jesus disse para quem? Para os seus discípulos. E lógico, para nós nos dias de hoje, para a igreja de Jesus. Olha o que está escrito. Ide e pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Esse versículo 7 está encaixado em Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 16. Quando Jesus deu a ordem para os seus discípulos, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o versículo 7, quando Jesus disse, ide e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, aqui está falando de pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Isso é o versículo 7. Essa ordem é para todos, é para a igreja de Jesus, para todos os pregadores e pastores e conhecedores da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O versículo 8, veja o que é que Jesus está dizendo no versículo 8, porque essa palavra é de Deus, é do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz no versículo 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Veja que aqui Jesus está dizendo para a igreja, para os pregadores, para os pastores e para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que faz a obra do Senhor. Aqui, Jesus está dizendo no versículo 8, curai os enfermos. Quando Jesus está dizendo, curai os enfermos, Jesus está dizendo, não cobre para orar e os enfermos ser curados. Olha o que Jesus disse, de graça recebeste e de graça dai. Jesus está dizendo, eu dei para vocês sabedoria de graça, conhecimento de graça. Eu dei para vocês poder de graça. Eu dei para vocês unção de graça. Jesus está dizendo, eu dei fé para que vocês creiam em mim e na minha palavra de graça. Eu dei para vocês o meu Espírito Santo de graça para vocês. Jesus está dizendo. Aí Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Jesus está dizendo, assim como eu dei para vocês de graça, Jesus está dizendo, também vão e leve a minha palavra de graça, sem cobrar nada. Essa é a ordem de Jesus. Está aqui no versículo 8. Quando Jesus disse, curai os enfermos, Jesus está dizendo, orem para que os enfermos sejam curados, mas não cobre para orar pelos enfermos. Ore e os enfermos serão curados pelo poder da oração e pelo poder da palavra de Jesus Cristo, mas não cobre para orar para os enfermos ser curados. Jesus também disse no versículo 8,
Purificai os leprosos. Jesus está dizendo, purifique os leprosos pelo o poder da oração e pelo poder da palavra, mas não cobre para purificar os leprosos. Jesus também disse, ressuscitai os mortos. Jesus está dizendo, ressuscite os mortos pelo poder da oração e pelo poder da palavra de Jesus Cristo, mas não cobre para ressuscitar os mortos. Jesus também disse, expulsai os demônios. Jesus está dizendo, expulse os demônios pelo poder da oração, o poder da oração e o poder da palavra de Jesus Cristo, mas não cobre para expulsar os demônios. Jesus afirmou o final do versículo 8 dizendo, de graça recebeste, de graça dai. Jesus está dizendo, eu dei de graça para vocês. E vocês agora compartilham, reparte de graça para as pessoas. Essa é a palavra de Deus hoje, nesse vídeo, para o Brasil, para os pregadores e para os pastores, para você que conhece a palavra de Deus, para você que faz a obra de Jesus Cristo. Essa é a palavra, Mateus 10, versículo 7 e o versículo 8. De graça recebeste e de graça dai. Não cobre para fazer a obra de Deus. Não cobre para pregar a palavra de Jesus. Não faça isso para não provocar a ira de Jesus Cristo. E por incrível que pareça, existem pregadores por aí, né? E pastores por aí, no Brasil afora, que estão pregando, minha gente. Que estão cobrando, minha gente. Que estão cobrando para pregar a palavra de Deus. Estão estimulando preço, estimulando valor para pregar a palavra de Deus. Jesus disse, aqui no versículo 8, de graça recebeste e de graça dai. Uma vez, eu sou pregador também. Essa palavra está falando comigo também. Mas graças a Deus eu nunca cobrei para pregar. Eu sou pregador também, pela misericórdia de Jesus Cristo. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou barro. Mas Jesus é tudo. Eu prego pela misericórdia de Jesus. Mas eu nunca cobrei para pregar. Nunca. Já preguei em vários lugares por aí, tanto no estado de São Paulo, como no estado do Paraná, mas nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Uma vez, um homem de Deus me convidou para pregar a palavra do Senhor Jesus, e ele era um amigo meu, conhecido, e ele, quando me ligou, ele disse para mim, irmão Pedro, você pode vir pregar a palavra de Deus aqui hoje? Aí ele disse, quanto que você cobra para pregar a palavra de Deus? Ele disse isso para mim. Ele me perguntou quanto que eu cobrava para pregar a palavra de Deus na igreja. Então, quer ouvir a minha resposta? Olha o que eu respondi para ele. Eu disse para ele, homem de Deus, se você me fazer essa pergunta mais uma vez, se você me perguntar mais uma vez, quanto que eu cobro para pregar a palavra de Deus, eu disse para ele, você vai perder a minha amizade. Eu falei para ele. Deus é testemunha. Eu falei. Eu disse para ele, se você falar novamente, me perguntar novamente quanto que eu cobro para pregar a palavra de Deus, eu disse para ele, você vai perder a minha amizade. Eu disse para ele, eu não cobro para pregar a palavra de Deus. Eu disse para ele, se eu cobrar, Deus me mata. E mata mesmo. Alguém pode dizer assim, mas por que muitos pregadores cobram e Deus não está matando, ainda não morreu? Porque muitas coisas, algumas coisas, Deus vai deixar para cobrar no dia do juízo final. Porque tem coisas que Deus vai deixar para cobrar no dia do acerto de conta. Deus está dando oportunidade, está dando tempo para esses pregadores e esses pastores
que estão cobrando, estimulando o valor para pregar a palavra de Deus, Deus está dando tempo para eles mudarem, para eles se arrependerem, para eles parar com isso. Mas se eles não pararem, no dia do juízo, Jesus está esperando eles para acertar as contas. Porque Mateus 10, versículo 8, Jesus está afirmando: de graça recebeste e de graça dai. Essa é a palavra de Deus. E agora vai um recado aí, tanto para os pastores do Brasil, como para os pregadores do Brasil. O irmão Pedro vai dar um conselho para vocês. Você que é pastor do Brasil e você quer convidar um pregador, seja ele quem for, conhecido, não conhecido, de nome, de renome e não de renome, que pregue nos Gideões ou que não pregue nos Gideões, se tem fama, se não tem fama, não importa. Você que é pastor, que convidar um pregador para pregar, seja ele quem for, e você perguntar para ele, na hora que você ligar para ele, e você perguntar para ele: pregador, homem de Deus, quanto que você cobra para você pregar a palavra de Deus aqui? Se você que é pastor, você fazer essa pergunta para o pregador que você vai convidar para pregar, se você fazer essa pergunta para ele, você está provocando a ira de Deus. É isso aí mesmo. Você está provocando a ira de Jesus. Porque se você pagar o valor que o pregador estimulou, você está fazendo parte do erro dele. Você está ajudando, incentivando ele se corromper. Você sabia disso? Você sabia que Deus pode cobrar a alma daquele pregador da sua mão no dia do juízo final? Porque você está pagando para ele vir pregar a palavra de Deus. E aí você está fazendo parte do erro dele. E você, pregador, seja você quem for, pode pregar nos Gideões, pode pregar onde quiser. Você que quando recebe um convite para pregar a palavra de Deus, e você estimular valor para pregar a palavra de Deus, fique sabendo. Você está provocando a ira de Deus. Você está provocando a ira de Jesus Cristo. Porque Jesus disse aqui no versículo 8, de graça recebeste e de graça dai. Não pode cobrar para pregar a palavra de Deus. Agora você que é pastor, um pastor verdadeiro, um homem de Deus que quer morar no céu, você que quer convidar um pregador, seja ele quem for, você que é homem de Deus verdadeiro, você deve, quando ligar para o pregador, você deve falar para ele por telefone: homem de Deus, eu quero convidar você para pregar aqui na igreja que eu sou pastor, que eu estou pastoreando. Você aceita o convite de vir pregar aqui? Aí você espera a resposta dele, do pregador. Espera o que ele vai lhe responder. Se ele lhe responder: eu aceito o convite, mas eu só vou pregar aí, portanto, estimular o valor, pode desligar o telefone. Ou então, diga para ele: me perdoe, homem de Deus, mas não vai dar para você vir pregar aqui, porque eu não acho certo, não é certo estimular valor para vir pregar a palavra de Deus, portanto, vamos deixar quieto e eu vou ligar para outro pregador. E aí, já dispensa ele. Não pague aquele valor que ele está estimulando para vir pregar na igreja que você é pastor. Não pague. Porque se você aceitar e pagar aquele valor, você está provocando a ira de Jesus Cristo. Você está compartilhando, incentivando aquele pregador continuar cobrando e você está fazendo parte do erro dele. Isso pode atrapalhar na sua salvação. É para você que é pastor do nosso Brasil. Você que é pastor, que você paga o valor que o pregador estimulou. Se você pagar, você está fazendo parte do erro dele.
a sua salvação corre risco. Corre risco. É bom tomar cuidado. Agora, Agora, qual é o dever de um pastor que quer morar no céu? Um pastor verdadeiro. Convida o pregador para pregar. Aí, quando ligar para ele, você pode vir pregar aqui, na igreja, que eu estou pastoreando? Posso. Posso vir pregar? Beleza. Marca a data. Aí, você, como pastor que tem consciência, você vai dizer para ele, não se preocupe, homem de Deus. Não se preocupe que eu vou pagar a sua passagem, de ida e de volta. Se vier de carro próprio, eu vou pagar o combustível do seu carro, de ida e de volta. E vou pagar também a dormida no hotel que você vai dormir. Que a maioria dos pregadores não querem mais dormir na casa dos pastores, né? Querem dormir nos hotéis. Então, beleza. Eu vou pagar a sua dormida no hotel, para você dormir. Vou pagar o combustível do seu veículo de ida e volta. E vou te dar uma oferta conforme Deus colocar no meu coração. Aí você que é pastor, que quer morar no céu, deve falar dessa maneira para os pregadores que você convida para pregar na igreja que você está pastoreando. Aí você espera a reação dele. Se ele aceitar, aí pode convidar ele. Pode marcar a data de pregar, porque esse é verdadeiro. Mas se ele não aceitar e dizer que só vai pregar, portanto, estimulando o valor, pode desmanchar a agenda. Pode desmanchar a agenda, não chame ele de falso profeta, para não provocar a ira dele e não mexer com a fé dele, mas diga para ele que não vai dar, porque não é certo, é estimular valor para pregar, e aí desmarca e convida outro pregador, que aceite pregar sem estimular preço. Esse é o recado para os pastores do Brasil e para os pregadores do Brasil. Não cobre. Não estimule valor para pregar a palavra de Deus. Agora, se o pregador falar para o pastor, eu aceito o convite, eu vou aí levar a palavra de Deus, mas você me abençoando na passagem de ida e volta, ou no combustível de ida e volta, pagando a minha dormida, uma dormida no hotel, e me dá uma oferta que Deus tocar no seu coração. O pregador que falar assim, pode convidar, porque ele é verdadeiro. Porque ele prega não por interesse, mas prega por amor a Deus, por amor à obra de Deus e por amor às ovelhas de Jesus Cristo, por amor às almas. Agora, se o pregador, se o pastor, se Deus tocar no coração do pastor, para abençoar com R$200 o pregador, e o pastor usar de mal fé e só dá R$50, aí o pregador não tem culpa. Aí Deus vai tratar com esse pastor que usou de mal fé e não ofertou conforme Deus mandou ele ofertar. Aí o pregador não tem culpa. Deus vai tratar com esse pastor que usar de mal fé com o pregador. Mas os pregadores devem fazer a parte deles, não estimular preço para pregar a palavra de Deus. De graça recebeste e de graça dai. Essa é a palavra de hoje para toda a igreja de Jesus Cristo no Brasil. Para os pregadores e para os pastores. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua saúde. Você que ouviu essa palavra, que está ouvindo essa palavra, e você concorda com essa palavra, porque está escrito. O que o irmão Pedro está falando aqui, não é inventando não. É o que está escrito na palavra de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10 e o versículo 8. Está escrito, eu não estou inventando nada. Estou falando o que está escrito na palavra do Eterno. De graça recebeste e de graça dai. Você que está ouvindo essa palavra e você concorda com essa palavra porque está escrito, peço que você compartilhe esse vídeo para mais gente, para estar ouvindo essa palavra e entender e ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Deixa o seu joinha para fortalecer o canal. Se quiser deixar
o seu comentário, a sua opinião. Escreva aí no comentário aí a sua opinião, né? E Deus vai estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Jesus.